Vamos estar falando hoje aqui sobre crenças, na verdade, crenças limitantes na área financeira que impedem a gente de crescer e prosperar. Estou aqui hoje com nada mais, nada menos, Flávia Parra, na qual ela vai estar se apresentando melhor. Com você, Flávia. Olá, eu sou Flávia Parra, hipnoterapeuta, coach, tenho formação em psicoterapia holística e programação neurolinguística. E hoje a gente vai estar aí, como o Thomas já disse, batendo um papo sobre crenças, as crenças que te impedem de você conquistar aí o seu crescimento financeiro, né, a sua prosperidade. Bora? Bora lá. Flávia, na verdade, eu tenho algumas dúvidas também, algumas coisas minhas. Preparei algumas perguntas, um bate-papo, como você falou, não tem nada assim, mais contraído, essa é a intenção. Então, para começar, como ter a percepção de uma crença? Muitas vezes a gente acredita naquela crença, é tão verdade que a gente não consegue. Por exemplo, se acreditar que uma lua, alguém alavancou uma lua, subiu, e alguém foi lá abaixo uma lua, desceu, aquilo é tão verdade que não tem como provar o contrário, é difícil provar o contrário. Como ter essa percepção de uma crença? Como trabalhar ela? Então, primeiramente a gente tem que descobrir o que é uma crença, né? Porque muitas pessoas não sabem. Muitos falam de crença, acredita que tem a ver com a religião, mas não tem nada a ver. Esse tipo de crença não tem nada a ver com religião. A crença ela é formada de tem três formas, né, que ela é criada. Ela é criada através das autoridades que você desenvolve na infância, que seus pais falam, seus professores falam. Porque, querendo ou não, o pai, professor e parentes, na infância, eles têm um poder muito grande sobre a gente, né? Então, assim, o que um pai fala para um filho é uma sugestão que entra direta. Então, ela se transforma numa verdade absoluta para aquela criança e ela cresce com aquilo na cabeça. É por isso que eu falo para muitos pais e até mesmo para professores, quando eu tenho oportunidade, que a gente tem que ter muito cuidado do que fala para uma criança, porque aquilo pode sim, da mesma forma que pode prejudicar, dependendo do que você fala, você também pode agregar bastante. Através da vivência, uma sequência de acontecimentos podem surgir crenças positivas e negativas, né, que a gente chama de crenças fortalecedoras, que é aquela que faz você desenvolver, e as crenças limitantes, que é que fica te sabotando, que não deixa você evoluir. E tem as crenças sociais, que é aquela verdade que a gente cria uma verdade absoluta através do que a sociedade impõe. Então, assim, a gente tem que distinguir primeiramente que tipo de crença que é, da onde que ela surgiu, se foi de vivência, se foi da infância ou se foi através da sociedade. E como que a gente percebe? Através de um autoconhecimento mesmo. Então, você como coach financeiro, você está lá no seu processo, porque a pessoa em si, ela tem dificuldade de achar suas crenças limitantes. Mas você como coach, você consegue identificar e você consegue trabalhar essas crenças. Um exemplo que eu posso dar, a pessoa está lá em casa e ela repete aquilo mentalmente, eu não sou capaz, eu não consigo. Isso é uma crença, é uma generalização, uma verdade absoluta que ela tem. Então, é uma forma simples de identificar, porém nem todo mundo tem o autoconhecimento para isso. Então, assim, é bom sim procurar um profissional e ver que tipo de crença que está ali, que está atrapalhando ela no seu desenvolvimento. Entendi. E como também, muitas vezes, a questão até na área financeira, a gente acredita, traz crenças muitas vezes que rico não é gente boa, dinheiro não cai em árvore, vários outros também que tem aí, mais fácil o camelo passar numa agulha do que o rico, e várias crenças que traz que diz, é que a gente acaba trazendo, como você mesmo disse, que a gente carrega muitas coisas. Como lidar com isso daí também? Como tomar uma decisão à medida quanto a isso? Então, identificar crenças assim, no lado financeiro tem muita crença, né? A mais popular, né, que vamos dizer que é uma crença social, é que o dinheiro não traz felicidade. Mas é um engano absoluto. Na verdade, o que não traz felicidade é a falta dele, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica dando desculpas para aquilo que a gente não tem, né? E eu não tenho dinheiro, então eu preciso arrumar uma desculpa para aquilo para justificar a minha falta de dinheiro.
Então, assim, inconscientemente você busca uma justificativa, que aí é onde surgem as crenças, que podem vir de pais. Se uma criança ela cresce dentro de um lar, que o pai e a mãe ficam, não tenho dinheiro, não pede que eu não tenho dinheiro, dinheiro não nasce em árvore. Esse tipo de, sabe, esses comentários que normalmente pai e mãe, principalmente, não sei na sua geração, mas no meu decorrer eu escutei muito. Então, assim, são crenças, assim, os pais não querem prejudicar o filho, mas eles trouxem dos pais deles que passaram pra gente. E muitas vezes, outras crenças não ligadas só ao financeiro, que atrapalha também. Exemplo, você não é capaz de conquistar isso. Então, você não é capaz de fazer isso. A pessoa tem tanto na cabeça que ela não é capaz de nada, então toda a ideia que ela tem para ela estar desenvolvendo esse lado financeiro dela é bloqueada inconscientemente. Porque ela começa a agir, ela tem a força de vontade para agir. Só que o inconsciente dela, graças à crença que ela tem, bloqueia ela, não deixa ela seguir em frente. Por quê? Porque é uma autodefesa, né? De alguma forma, assim, o nosso inconsciente ele é muito sábio, ao mesmo tempo ele é muito infantilizado. Então ele usa uns mecanismos de defesa que muitas vezes a gente não entende. Então ele acha que você fazer aquilo você vai se machucar, porque você não é capaz. Lá atrás você ouviu que você não é capaz. Então é melhor eu te sabotar. É dessa forma que ele age. É melhor eu te sabotar agora, senão você vai se magoar. Deu para entender? Deu sim. E dentro disso aí que você está falando, explicando também para a gente, muito aquela questão que a gente foca, na verdade, se expande. E aí, quanto mais se foca, na verdade, em problemas, situações complicadas, no caso, situações que você traz do passado, que traz de alguma forma, acaba se expandindo também isso daí. E acaba entrando em conflito. Tem uma questão até de projeção seletiva, não sei se você conhece também, que quanto mais somente tende a destacar aquilo, mais tende a focar naquilo lá também. Então... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode concluir. Então, e aí essa questão mesmo. E aí eu gostaria de saber de você, como que a gente usa muito modelagem também, no coach usa muito modelagem. Exatamente. Como que a gente pode, como terapia, hipnoterapia, entende? De a gente poder hackear a mente para que nós possa, sim, ser bem sucedido financeiramente, mas também em outras áreas da vida, ter um equilíbrio no caso. Então, a gente fala muito de a gente se moldar de acordo com aquilo que a gente quer. Então, assim, você quer ser um milionário, então você tem que moldar a sua mente como um milionário. Então, você tem que se comportar da forma que ele se comporta. Assim, em mínimos detalhes. Então, se o cara tem você vai lá e busca a bibliografia do cara. Ele lê 3 livros por semana. Então, você tem que se condicionar a ler 3 livros por semana. O cara escuta tal tipo de música. Assim, parece coisa simples, mas é você se modelando da forma que o cara faz, entendeu? Você tem que desenvolver, você tem que captar do outro a forma de aprendizado e de aplicação dele para você adaptar a sua forma de aprendizado e a sua forma de agir dentro daquilo que é o ideal, tá? Então, assim, são detalhes, não é só voltado para o profissional. Ele tem que se modelar em tudo, porque uma coisinha faz a diferença. Exige muita disciplina, sabe? Não é uma coisa assim tão fácil, mas também não é impossível. A pessoa precisa ter determinação, precisa ter disciplina e precisa, sim, estudar. A diferença que a gente fala muito, da diferença da mente rica e da mente pobre. A mente pobre, ela acredita muito naquele conhecimento básico, né? Naquele conhecimento tradicional. Ela acha que só o fato dela fazer uma faculdade, ela vai ter grandes conhecimentos, só o fato dela carregar aquele diploma, ela vai conseguir ganhar muito dinheiro, esse tipo de coisa. E a mente rica, ela é, que nem você falou um pouco mais atrás, ela é focada. Ela coloca na cabeça, eu quero isso. O que eu preciso ter para conseguir isso? O que eu preciso estudar? Então, não estou falando que não é para as pessoas se formarem e que não é importante. É importante, mas assim, você tem que ter foco no que você quer. Então, se você quer ter uma loja
de alimentos saudáveis. E o que você precisa para ter isso? Ah, você só precisa do espaço? Não, você precisa se modelar dentro daquela que já teve um resultado. Muita gente fala assim, ah, eu vou trilhar o caminho que já foi trilhado? Sim, você vai trilhar o caminho que já foi trilhado. Se deu certo, é o caminho que você tem que fazer. Uma dúvida também, Flávia, como que a gente pode estar usando a modelagem junto com a ancoragem também? Hackeando, no caso, uma pessoa bem-sucedida, modelando ela, e também usando isso para ancoragem também, para a gente possa, de certa forma, estar hackeando mesmo uma pessoa bem-sucedida, juntando com ela. Caso assim, exemplo, sei lá, está investindo melhor, tomando decisões melhores também. Então, a partir do momento que você começa a fazer a modelagem, você vai começar a já ver mudanças. O sistema de ancoragem não necessariamente precisa estar ligado com a modelagem, tá? Porque, assim, a gente usa muito a âncora, tanto na PNL quanto na hipnose, para a gente buscar uma certa emoção, né? Então, para desencadear uma certa emoção. Então, assim, se você já está disposto a fazer uma modelagem, com certeza o resultado vai vir. Como você pode usar a âncora? Você pode usar a âncora de uma forma mais sutil, né? Porque você já está construindo uma modelagem, você já está construindo um caminho a se seguir. Vamos dizer assim, você já está se moldando. Então, assim, a âncora a gente usa mais para uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que ela tem coisas para ressignificar, esse tipo de coisa, sabe? Vamos dizer assim, uma pessoa um pouco mais fraca. Aí a gente usa mais a âncora. Entendi, mas é legal. Exemplo, vamos pegar uma pessoa que está endividada. Está endividada, está com o emocional abalado. E aí, ela está buscando, no caso, uma modelagem de uma pessoa bem-sucedida para que ela possa também traçar aquele caminho. Só que o momento dela está complicado, o emocional dela está, de certa forma, abalado. Então, ela vai se modelando, mas o emocional não está totalmente estabelecido. Então, como que ela poderia usar essa modelagem? É possível também essa modelagem estar junto com a ancoragem nesse momento específico, para que ela possa... Então, nesse momento específico, ela precisa buscar o que levou ela àquele estado, tá? Então, assim, se ela está realmente abalada pela situação que ela se encontra, abalada emocionalmente, ela precisa ressignificar os momentos que deixaram ela naquele estado. Ela precisa passar por um tratamento, porque, assim, cada momento traumático, ele traz uma âncora ruim. Você entende? Então, assim, ele tá endividado até o talo, tá com o emocional zoado. Então, ele precisa tratar esse emocional, porque senão, ele, por mais o mínimo resultado que ele consegue, não vai satisfazer ele. E aí vai chegar um momento que ele vai falar assim, ah, não consigo, não dá certo. Porque aquele resultado, ele vai criar não digo uma expectativa, mas ele vai estar à espera de algo tão grande que ele não vai ver resultado e ele vai abandonar o processo, porque ele não está com o emocional estável, sabe? Então, assim, aí você precisa trabalhar a ressignificação, você precisa trabalhar o que ele trouxe para você, não só o processo de crescimento, porque ele pode até crescer, mas ele volta. Porque a balança funciona mais ou menos assim. O dinheiro, né? E o estado emocional dele, a mente dele. Se a mente dele é pobre, ele vai ganhar o dinheiro que for. Ele pode ganhar o dinheiro que for. Mas ela vai se nivelar. Então, ela vai perder. O que ele conquistar, ele vai perder. Agora, se ele está com um estado emocional bom, ele tem uma mente, vamos dizer assim, uma mente rica, ele está modelado, e ele não tem dinheiro, é só questão de tempo para aquilo se equilibrar. Deu para entender? Então, assim, o estado emocional, a mente da pessoa conta muito. Porque da mesma forma que ela ganhar, ela vai perder, porque ela vai estar sempre naquele equilíbrio. Então, ela precisa do conhecimento para ela conseguir a estabilidade financeira dela. Entendi. Ela precisa do conhecimento e tá bem, né, emocionalmente. Porque senão ela se sabota o tempo todo. Entendi, sim. Vamos para encerrar aqui na última também. As pessoas,
vamos do lado da educação física, por exemplo. Todo mundo sabe que para ter uma saúde legal, na verdade, a gente tem que fazer atividade física, cuidar da saúde. Tem poucas pessoas que cuidam realmente. No caso financeiro, para a gente investir, no caso, manter, sim, tem conhecimento também, para entender o mecanismo para assim prosperar melhor. Mas também tem que ter bastante disciplina e organização. No lado da saúde também. Como ter essa disciplina, no caso, ainda mais essa disciplina e organização para manter essa consistência, no caso? Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter um planejamento, né? Ela tem que saber o que ela quer. Ela tem que definir claramente o que ela quer. Ah, eu quero ser rico. Mas o que é ser rico para ela? Quanto que ela precisa ter para ela se sentir rica? O que ela precisa ter? O que ela precisa conquistar para ela ser rica? Então, ela tem que ter claramente o que ela quer. A partir desse ponto, ela vai se planejando. Aí ela vai criando metas semanais, mensais, semestrais, anuais. Aí ela vai se planejando dentro daquilo. Sozinha a pessoa consegue? Consegue. Algumas até conseguem. Mas muitas, você mesmo que trabalha na área de finanças, sabe que não é só chegar lá e fazer acontecer. A pessoa, ela precisa de um conhecimento específico, tudo. Então, não é uma coisa que a pessoa... Tem pessoas que conseguem sozinhas, tem. Mas o ponto de partida é saber exatamente o que ela quer. A partir daí, ela definiu o planejamento dela. A força de vontade vai contar muito? Vai, para início vai contar, né? Só que ela precisa se manter nesse planejamento. E como que ela se mantém dentro desse planejamento? Através dela tratar o que ela tem de crença que está atrapalhando ela, ela se moldar, ela pegar um exemplo e seguir aquele exemplo, traçar aquele caminho, ela focar naquilo e direcionar tudo em volta dela para aquilo. Não falo se privar das coisas, né, do momento de lazer, tudo, mas ela funilar tudo que está em volta dela, direcionando para isso, porque não adianta ela querer ser rica, mas ela não sabe o que ela precisa ter para ser rica, o que é ser rica para ela, ela não tem clareza de nada. O ponto dela, eu quero ser rica, mas como ela vai ser rica? Como ela vai conseguir aquilo? O que ela precisa? Sabe? É ela fazer perguntas específicas para ela conseguir traçar o planejamento dela. E a disciplina, quando você tem um planejamento, é mais fácil de seguir, porque você sabe os passos que você tem que ter. Então, é acordar de manhã e traçar metas diárias também. Faz com que você se mantenha dentro daquilo. Sim, isso aí mesmo. Rico é muito... As pessoas acham que às vezes, você é rico, vai, no caso, salvar a minha solução. Minha felicidade está naquele pote de ouro. Fiz aquilo lá, pronto. E muitas vezes não é bem relativo, como você mesmo disse. Felicidade, ser rico, cada um interpreta de uma maneira. O que é felicidade? Sair, pegar uma mochila e viajar o mundo inteiro. Muitas pessoas, mochilar, no caso, isso aí, a felicidade é ser rico para muitas pessoas. Então, tem várias interpretações, como você disse também, definir exato. Bem isso aí mesmo, trabalhar o mindset, na verdade, as pessoas às vezes buscam. Exatamente. Tudo mais, mas o mindset dela, às vezes, está no caso, mentalidade pobre, como você tinha explicado anteriormente. Para mudar a forma de pensar. É isso aí mesmo. Tem algumas considerações finais, Flávia, que você gostaria de estar fazendo? Então, as considerações finais é que eu tenho a dizer ao público financeiro que ele não adianta ter só a força de vontade. A força de vontade, ela inicia algo, mas ela não conclui. Ele precisa trabalhar, sim, o seu autoconhecimento, ver as suas necessidades, as suas fraquezas e tratar essas fraquezas. Porque não adianta ele saber o que tem que ser feito, mas a mente dele ter vestígios do passado que faz com que ele trave. Ele precisa desenvolver todos os aspectos mentais, físicos, né? E a parte do trabalho, né? Buscar informação específica para o que ele precisa. Focar, vamos simplificar aí. Ter foco, né? Foco, é isso aí. Mas legal, Flávia, muito, muito legal mesmo o bate-papo que a gente fez. Vamos procurar fazer mais vezes aí.
E aí dá continuidade também aqui, falando um pouco mais de finanças, economia e terapia, também terapia, nos casos os dois andam bem juntos, na verdade, se não tiver uma mente, uma mentalidade, a gente não consegue concluir nada na vida. É extremamente o corpo é mente, né? E o corpo físico. Sim, sim. Não adianta cuidar só do corpo e não cuidar da mente. O resultado não será o mesmo. E é exatamente isso. A nossa conversa, muito obrigado aí. Nosso bate-papo, nossa conversa descontraída, que vai ser assim mesmo, não tem nada formal aqui. E eu vou colocar tudo certinho para o pessoal acompanhar depois. Como o pessoal te encontra, Flávia? Por onde te procura? Tem redes sociais? Então, no momento eu só tô com o telefone, que eu tô trabalhando nas minhas redes sociais, então eu tirei do ar por um momento. Aí pelo WhatsApp é 011 94784 4076. Tanto o WhatsApp como pode estar ligando também. Beleza. Muito legal o papo. Beleza? Obrigado pela participação aqui. Essa é a Eu que agradeço. Fisioterapeuta, coach e tudo mais. Obrigado, até mais. Eu que agradeço. Até mais, até a próxima.